disponibilizar a aula para vocês depois, ok? Para quem, porventura, tivesse ainda sem acesso, ainda com alguma dificuldade. Eu estou vendo aqui, abrir aqui o documento que Gleice está falando aqui para mim, tá? E aí ele está bem completinho. Então, pelo que eu estou vendo aqui, são 14 grupos, não é isso? 14 grupos, sendo que 3 são pessoas individuais. As pessoas não vão trabalhar em grupo. Algumas duplas, alguns grupos em quantidade, certo. Beleza. Muitíssimo obrigada, Gleice. Muitíssimo obrigado mesmo, viu? Por nada, professora. Pronto. Pessoas, vejam só. Eu estava conversando aqui já de antemão, né, com Ingrid, que entrou um pouquinho antes. E aí foi tido uma reunião essa semana, né, da coordenação e depois da coordenação com os professores de estágio. E foi repassado para a gente uma data para vocês colocarem na carta de aceite de vocês. Certo, gente? Que é justamente o período que vai contemplar tanto a questão da observação, quanto, né, da observação de aula, quanto da elaboração do relatório. Tá, gente? Então, anotem aí, por favor, né, esse período, essa data, certo? Que vocês vão colocar lá na carta de aceite a duração do estágio, que vai do dia 1/10, ou seja, do dia 1 de outubro até o dia 30/11, 30 de novembro. Então, esse é o prazo que tem que estar lá na carta de aceite para vocês, tá certo? Professora, aí, uma dúvida. Diga, Wendel, pode falar. Esse preenchimento pode ser de caneta? Manual ou... O ideal é que fosse manual. Eu vou explicar qual é a situação. Porque se fosse presencial, ia ser manual o preenchimento, entendeu? Não, eu digo assim, na própria carta de aceite, a gente pode escrever essa data manual, porque eu vou dizer qual é a situação que a gente está com a carta de aceite já assinada, mas só que a gente não colocou a data. Está tudo carimbado, assinado. Então, lá embaixo eu posso botar... Como é que eu faria para botar? Eu boto data de 1 a 30 de 1/10 a 30/11, a duração do estágio de vocês. De caneta mesmo, né? De caneta, caneta azul ou preta, tá? Boa noite, professora. Boa noite, Gustavo. Entendeu, Obrigado. meu querido? Professor, eu sei que o Wendel está tirando essa dúvida, mas é só para confirmar, minha carta de aceite também já está pronta. Então, basta anexar apenas a data, a caneta, colocar a né? data de duração. Isso, exatamente. Tá bem. Obrigada, professora. Tá ótimo? Wendel, obrigada. Salvasse minha vida. De quê, querida? Nossa. Pronto, gente. Isso, Wendel. Quer falar alguma coisa que você levantou a mão? Isso. Ô, professora, veja só, a nossa equipe, ela está bem adiantada, né? Onde a gente já se encontrou com a gestora, fomos lá no colégio, tivemos reunião com ela, onde a gente levou a carta de apresentação, ela já assinou, carimbou a carta de aceite, que é a mesma equipe de Wendel, de Gustavo, de Arne, estamos compondo a mesma equipe, e aonde ela já nos adicionou no grupo da turma do 5º ano, já para a gente fazer as devidas observações, e também ela já tinha solicitado uma parte da regência. A gente já sobre o Setembro Amarelo, onde ela pediu uma participação. Vocês vão conseguir, Ingrid, vocês vão conseguir fazer a regência, é isso? Eu acredito que sim. Até porque ela já chegou, já está nos orientando. Como eu disse, que a equipe está bem mais avançada nessa questão de informação. Por isso, quando a senhora trouxe o período de duração, eu disse, eita, como eu disse, a casa caiu de vez, né, Wendel? Pois é. Aí, pronto, professora. Por isso... Já tinha feito Não, porque estava tudo pronto. Aí chegou a data de duração, eu disse, pronto, agora... Mas vocês, além da carta de aceite, vocês colocaram data em algum outro documento?
Só na carta de Não, apresentação. só Então não a tem problema, apresentação. não. Vocês Só na pedem para carta ela só para ela assinar novamente, porque vocês podem usar esse argumento mesmo. Foi uma reunião que teve na instituição e eles estipularam um período. Então, assim, não é culpa de vocês. Então, vocês explicam isso bem direitinho. Qualquer coisa, se ela quiser, ela pode até falar comigo também, se tá certo? Para não gerar nenhum problema para vocês. Outra coisa, professora, já que Ingrid falou dessa regência que nós vamos conseguir fazer, pelo menos uma regência, pelo menos é o que está certo até o momento, poderíamos fazer essa coisa da regência e as outras 3, se caso não aparecer a regência, poderia ser as 3 observações em uma regência? Pode sim. Pode ser de uma Vocês forma... têm que totalizar. Vocês têm que ter em mente, vocês têm que totalizar 15 horas de estágio, no que diz respeito à instituição, à escola. Se vocês vão realizar essas 15 horas de observação, ou se vocês vão conseguir reger e observar, tem que estar dentro, certo? Dessas 15 horas, tá certo? Ok, muito obrigado. Nada, querido. Lembrando que, gente, não se preocupe, eles tiveram essa facilidade para a regência, mas até o momento não é uma questão obrigatória para vocês. O que vocês precisam, de fato, é ter a observação. Se houver a possibilidade de regência, ótimo, porque vocês exercitam, vocês praticam, tá? Mas isso não é obrigatório, ok? Ok. Professora, boa noite. Diga. Eu acredito que vai ser uma experiência muito grande essa regência, né? A gente foi convidado para participar de um Setembro Amarelo, né? De um projeto na escola que já está em andamento. A gente foi adicionado a um grupo de quinto ano, tem alguns alunos. Aí é essa pergunta que eu tenho. Talvez o preparo dessa regência toda é algo bem mais elaborado, ela até supra essas observações, entendeu? Nesse prazo, essa a minha dúvida. Eu acredito que essa experiência é tão grande, vai demandar tanto tempo, preparo de aula, esses detalhes, que talvez desnecessidade da observação, mas vai ser válido, aceito assim, caso a gente faça uma regência elaborada em substituição das 4 observações. A questão é só o quantitativo, tá? Que vocês vão precisar para depois colocar na ficha de vocês e no relatório, entendeu? Aí uma regência, né, que vai durar, sei lá, uma manhã, né, ela não necessariamente vai corresponder, tá? Até porque vocês vão ter, se vocês vão fazer regência, vocês vão ter que ter o plano de aula. Então, no plano de aula não vai ser uma regência presencial. Vai ser algo remoto. Sim, remota. Mas, de qualquer forma, vocês têm que ter o plano de aula. Então, no plano de aula tem que ter a duração, né, daquela atividade. Então, se é uma atividade que vai durar 1 aula, 2 aulas, 5 aulas, mas a gente sabe que essas 5 aulas elas não vão suprir as 15 horas, certo? Que foram pedidas, né, excepcionalmente esse semestre. Então, eu acho que vocês, até para aprender mesmo qual é a abordagem, quais são os métodos que a professora está utilizando, é importantíssimo para vocês verem numa situação tão adversa como essa, que é a situação, né, de aulas remotas, aulas online, ou enfim, aulas síncronas, assíncronas, aquilo que a gente já discutiu. Então, é fundamental vocês também, antes, fazerem essa observação, tá certo? Certo. Aí vocês aliam a observação e a regência, tá bom? Tinha a Marina Gomes tinha pedido a fala antes, e depois tem Gleice também quer falar. Diga, Marina. Boa noite a todos. Professora, eu estou perdida. Vamos lá. As observações que tem, a gente tem que preencher quantas? Todas? Mais uma vez. São 15 horas de observação. Então, se você vai passar, você tem que passar, né? Então, se a professora ela passa amanhã online, disponível para os alunos, ou usa um Google Meet, ou usa alguma outra ferramenta, né? Você tem que acompanhar, né? Totalizando 15 horas de atividades. Certo? Então, por exemplo, se a professora ela passa amanhã com a turma,
em uma semana, ou até menos que uma semana, se você entrar todo dia, você consegue bater essas 15 horas, entendeu? Entendi. E o período eu perguntei na aula passada, mas aí a minha internet estava ruim, enfim. Vou perguntar novamente. O período a gente coloca a partir do momento da data da declaração de aceite, não é isso? Pronto, eu acabei de falar hoje. A carta de aceite, a data vai do 10 a 30 do 11. É essa data que tem que constar na carta de aceite de vocês, tá bom? Certo. 1 do 10 a 30 do 11, não antes disso, ok? Do 10 a Porque 30 o que é do 11. antes disso é justamente essas atividades que nós estamos tendo agora, né? De preparação, de discussão teórica, para vocês irem, né, com mais subsídios para esse momento, tanto de observação ou quanto quem tiver a possibilidade de reger, tá? Certo. Na escola que Rafa e eu vamos estagiar, a gente não vai poder dar regência para os alunos, Sem certo? problema. Mas o Como eu professor falei, pediu para a gente. licença aqui. Como eu falei para vocês, isso foi deixado bem, Mas bem ele livre quer, para vocês, tá? ele quer que a gente dê regência para ele. O professor pediu? Isso. Pronto, fique à vontade. Fique à vontade. No outro estágio, a gente teve que tirar fotos e tal. A senhora vai querer esses anexos também? Vocês podem. Como é que está funcionando as aulas? É via alguma plataforma? Sim, pelo Meet. Pronto. Você printa, né? Você printa as imagens de vocês falando, né, com as câmerazinhas abertas. Isso é suficiente para registrar e anexar no relatório, tá certo? Tá ok. Isso serve para vocês também, tá? Ingrid, Anderson, né? Para vocês, como é que eu posso dizer? Também printarem na hora que vocês estiverem fazendo a atividade de vocês, tá bom? Aí vocês printam, aí salvam, e aí na hora de ir no relatório, coloca lá nos anexos, beleza? Ok. Ótimo. Ingrid, Gleice, Gleice, professor. qual a tua dúvida, Gleice, que você tinha levantado a mão também? Professora, seria a respeito das observações, mas aí a senhora já ajudou. A respeito, no meu caso, por exemplo, eu como sou regente de turma, então eu preciso fazer as observações, ou eu posso colocar, no meu caso, né, em vez das observações, eu posso colocar as minhas regências. Pois é. O seu caso, como você já é professora de sala de aula, você já tem essa experiência, mas eu acho que também seria legal você ter a observação de uma outra turma também. O que é que você acha? É possível você fazer isso? Professora, é porque eu trabalho com duas turmas, que as duas turmas são do fundamental. Um é do Então, terceiro e a outra é do quinto ano. Então pronto, deixe só as suas regências mesmo. Aí, no caso, eu coloco o quê? 4 regências ou 5? Você dura você passa quanto tempo nas suas aulas com seus alunos? Veja só, por dia são 3 horas. Pronto, 5 dias totaliza 15. Pronto, então no meu caso serão 5 regências. E 5 planos de aula. Isso, nesse caso, porque serão conteúdos diferentes, imagino, né? Sim. Serão componentes curriculares diferentes, né? Sim. Pronto. Tá. E aí você faz naquele outra modelo. Questão. Pode ser mais simples, rapidinho. Pode ser mais simples do que aquele modelo que você me mandou, assim, porque aquele tá bem detalhado, aquele teu modelo tá massa. Tanto é que eu vou usar ele aqui como exemplo, tá? Aí, no caso, o plano de aula pode ser daquele estilo. Sim, perfeito. Que, no caso, separando, né? Aula remota e aí aula presencial. Isso. Nesse caso, como você já é só remota, a sua aula pode ser só remota, né? Porque lembre, o plano de aula que eu pedi para vocês para valer nota da primeira unidade, ele era porque a gente não ia ter regência, né? Em tese não vai ter regência, então eu queria um plano de aula bem abrangente. Mas no seu caso, que todas as aulas estão sendo só remotas, só precisa colocar a atividade remota que você está fazendo, viu? Pronto, tá certo. Tá? Eu vou falar bem direitinho para vocês do nosso plano de aula hoje. Por isso que eu pedi
né, que vocês estivessem aqui presentes para que a gente pudesse discutir, certo? E ver o modelo para ficar o mais abrangente possível, certo, gente? Só antes de eu seguir para essa etapa, deixa eu verificar se está tudo certo. Ficou claro para vocês o intervalo para botar na data da carta de aceite do 1/10 a 30/11, beleza? Vocês podem ou só observar a aula, ou vocês podem observar e reger, salvo alguns casos particulares como esse que a gente acabou de conversar aqui, que foi o caso de inglês. E, gente, fiquem muito tranquilos e tranquilas quanto a isso. Eu quero que seja do modo mais tranquilo possível para vocês, certo? Não quero ninguém surtando, estressando, né, com a disciplina, até porque nós estamos vivendo uma situação totalmente atípica, tá? Então, assim, a gente vai se adequando de acordo, né, com as demandas, de acordo com as situações. Se alguém tiver alguma particularidade, também pode se posicionar, que a gente vê a melhor forma para estar ajustando isso, tá bom? Certo? Professora? Ok, professora. Gustavo pediu a fala, e quem mais gostaria? Sandra Paula. Então, eu espero Gustavo falar e depois... Deixa Gustavo falar, depois tu fala, Sandrinha, tá? Tudo bem, sem problema. A gente bem sabe que em época de pandemia foi até uma surpresa na aula da professora Conceição, que ela falou um relato do neto que estava estudando e a carga horária da escola está quase cheia, né? Assim, eu achei incrível isso, porque isso é inviável, mesmo em época a gente não tem as aulas da faculdade com as 3 horas, como fosse no presencial. Humanamente é impossível, né? Não é produtivo, né? A gente sabe disso. Não é positivo, é algo cansativo, tanto que a EAD tem os vídeos curtos para estimular as pessoas. Tem toda uma técnica quando é feito as coisas de maneira remota, o que certamente para a educação infantil, ensino fundamental, eu imagino que seja algo bem peculiar, porque se para o ensino é algo mais rápido, mais objetivo para não ser tão demorado, e humanamente não é viável. Então, eu quero saber, professora, em resumo, a representatividade desse horário. Por exemplo, a professora que eu estou estagiando, ela dá as 5 aulas, mas é óbvio que ela não vai dar aquela carga de margem cheia, como o Gleice, essas 3 horas de aula num vídeo chamada sobre isso. Mas aquilo então, conta... Aí você coloca, né? Que aquilo é válido no relatório? Ela fica... Você bota. Ela fica disponível para retirar dúvida, né? A atuação dela gira em torno de pequenos vídeos ou de interação. Após isso, ela fica esperando ou ela passa alguma atividade, se dispõe a corrigir posteriormente a abordagem que a professora está fazendo, entendeu? Aí aquilo é contado como as 3 horas da carga horária do dia da professora e colocado no relatório tranquilamente, né? Tranquilamente. Okay. Gratidão, obrigado. Porque, como você bem disse, né, salvo são aquelas exceções, o pessoal que realmente fica, né? Às 4 horas, não tem como você segurar uma criança, né? 4 horas sentado diante de um computador, realizando, é muito difícil, né? Então, os professores, as professoras, elas estão usando todo o jogo de cintura, né? Para fazer esse trabalho. Para se ter uma ideia, professora, para se ter uma ideia, eu tenho números de uma regional de educação. Tipo, tem 96 escolas, eles têm programas para o Enem do ensino médio, e isso dá quase 70 mil alunos para esse público. Esses 70 mil alunos, a gente chega assim, a 200, contando somado 96 escolas. Então, é um percentual mínimo de participação de alunos. Isso representa em todos os segmentos, escola privada, né? Minha irmã atua em escola privada de 18 alunos do ensino infantil, apenas aluno da continuidade. Então, tudo isso dificulta um pouco, entendeu? Assim. Beleza, querido, beleza. Sandra, você tinha pedido a fala. Obrigada, Gu. Sandra tinha pedido a fala, depois Silvânia. Diga lá, Sandra. Professora, Gustavo tirou parte da minha dúvida em relação do que pode ocorrer comigo, por conta de que as aulas elas são mais curtas, mesmo tendo encontro remoto, online, fica por volta de 1 hora e meia. E as gravações... Mas você fazendo esse acompanhamento, né, diário, aí compensa essas 15 horas, tranquilo.
Aí o quê? Uns cinco digamos, pode ser 4 observações, mais uma aula online, pode ser assim? Pode sim. E no meu caso, eu também sou regente da sala. No meu caso, pode ser como Gleice, eu posso colocar as regências no lugar das observações? Pronto, perfeito. Pode. Tá ok. Tá ok. Obrigada, professora, tirou minha dúvida. Eu vou lhe ser sincera. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu estava com muita vontade de falar. Eu estava muito preocupada com esse estágio, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Depois da primeira aula que eu tive com a senhora, eu dormi tranquila. Que bom. Assim, gente, eu me coloco, sabe? Eu procuro me colocar, e aí aproveitando a sua fala e abrindo parênteses, eu procuro muito me colocar no lugar de vocês, sabe? Então, assim, eu imagino a tensão, a ansiedade que vocês devem estar passando por conta desse momento, por tudo. E ainda ter que ter uma atividade como essa. E esse triângulozinho amarelo. Então, quando eu estou pensando para vocês usar muito de bom senso, claro, a gente tem que ter o mínimo de cuidado com o que é pedido, né, gente, com a questão burocrática, mas a gente procura se adequar à realidade de cada um de vocês, da melhor maneira possível, contanto que a gente tenha realmente um bom resultado, né, porque, como a gente viu nas discussões anteriores, a importância do estágio supervisionado para vocês ela é tremenda. Infelizmente, a gente está numa situação que vocês não estão, né, conseguindo ir em loco, né, que seria realmente o sonho, o ideal. Então, a gente trabalha com o real da melhor maneira possível, tá? Agradeço. Juliana, a última, já que Sandra tocou no assunto, é porque no primeiro estágio, não estou aqui falando como uma crítica, mas sim como Sandra desabafou agora. Foi muito tenso. Então, a gente passou por uma tensão muito grande em participar do estágio supervisionado 1, porque até que houve mudança de professores, houve uma tensão muito grande. Então, como esse está sendo um pouco mais, vamos dizer assim, mais suave, vamos dizer assim, a senhora está passando essa tranquilidade para a gente, pelo menos para mim, e como Sandra falou, está passando essa tranquilidade de a gente até ter a opção de escolher o que é que nós possamos fazer de melhor, o que é que nós podemos fazer de uma forma mais que compense, que a gente consiga adquirir algum conhecimento de verdade, assim, de uma forma bem bacana. Efetiva, então, é como Sandra, né? Concreta. Isso. Então, por isso que Sandra está dormindo sossegada. E eu também vou ser bem sincera, eu acredito que o nosso grupo, que foi formado anterior, alguns componentes são os mesmos, a gente deve estar bem sossegado também, assim, com relação a isso. E a escolha do colégio, da escola onde nós estamos, foi uma coisa muito bacana, que não somos aceitos, fomos muito bem aceitos. Então, a diretora ela tem uma proposta muito bacana, mesmo estando remoto, mesmo sendo uma escola municipal. Eu não conhecia essa escola dentro, inclusive ela é bem pertinho aqui onde eu moro, e é a primeira vez que muito bem aceita, quer dizer, ela tem planos muito bacanas, então ela nos consultou, nós no grupo aqui, para fazermos essa regência, deu a ideia, quer dizer, nós não tivemos isso. Isso, assim, fica muito gratificante, tá entendendo, professor? Por isso que a gente deixou essa tensão, a gente ficou, meu Deus, se o 1 foi assim, imagine o 2, o 3, o 4. Então, é isso, professora. Valeu o desabafo, Sandra, também, porque eu estava também já numa tensão muito grande e agora dá para ficar mais tranquilo. Espero que a senhora fique até o final do curso. Vamos fazer abaixo assinado, parar na frente da faculdade. Isso, professora, até queria, assim... Eu sou de acordo. Elogiar também, né? Que eu estava até comentando com o Wendel. Estava conversando até contigo, não foi, Wendel? Que, assim, estava conversando hoje com o Wendel, né? Que sua disciplina, das 5 que a gente tem, a sua, para mim, é a que eu estava com mais tensão e é a que está me passando mais tranquilidade de todas as disciplinas desse período. Porque a senhora está transparecendo, está passando essa tranquilidade. A senhora chega aqui bem plena, bem top. Então, suas aulas, assim, estão sendo riquíssimas. Estou contribuindo com os argumentos de Sandra e com o de Wendel.
Espero ter a senhora, assim, nos próximos períodos como professora orientadora de estágio, porque a senhora está dando, assim, um suporte. A senhora está sendo salva-vidas, né? Deixa um pouquinho para eu falar. É da disciplina que eu estava com mais medo. A disciplina que eu estava com mais medo é a que eu estou mais tranquila. A gente abriu agora uma sessão de desabafo, foi? Isso. Oi, professora! Até começou, aí começou. Puxou. Mas é isso, professor, que agradecer mesmo a senhora por toda essa ajuda, por toda essa empatia que a senhora tem, porque não tem outro nome, é a empatia que a senhora está transparecendo, e algo que eu particularmente senti muito falta, porque no outro período a gente não teve essa liberdade de escolher, a gente carente não dessa teve essa liberdade de escolher, isso aqui foi o primeiro estágio, mas a gente não teve essa liberdade de decidir o que a gente queria fazer. Então, a senhora está de parabéns e aplausos para a senhora. Eu agradeço de coração, né? Eu agradeço de coração o carinho de vocês, né? E que bom que eu estou conseguindo, de alguma forma, contribuir, né, positivamente, né, tranquilamente para vocês. Mas eu acredito que também o semestre passado foi ruim para todo mundo, né? Inclusive para os próprios professores. Foi difícil para eles entenderem o que estava acontecendo. Eu confesso também que quando peguei a disciplina, eu falei, caramba, e agora? Foi a disciplina que mais, de alguma forma, me inquietou para planejar, porque, de fato, eu sei da importância da disciplina e sei do momento, claro, não sou louca, sei do momento que a gente está vivendo. Então, eu imaginava, e eu ouvi os relatos da professora Dayana, professora Selma, enfim, os professores que trabalharam com estágio, e que era muito angustiante. Eu falei, caramba, eu não quero isso não, né? Eu não posso, é até ruim, né? Então, por isso que eu fiquei no pé do professor Amaro o tempo todo. Amaro, como é isso? Amaro, como é aquilo? Tanto é que naquela nossa primeira aula eu anotei todas as dúvidas que vocês tinham, porque eu não tinha resposta. Tentei correr atrás das respostas e a gente fica cobrando o tempo todo de Amaro reunião para esclarecimento, tá? Então, assim, eu acredito que a gente está aprendendo com os erros de outrora ou de outras pessoas e tentando, né, conduzir o barco em meio a essa tempestade da melhor forma possível, viu, gente? Professora, sua fala iria ser basicamente o que eu ia falar nesse sentido, porque eu acredito que essa tranquilidade e que é passada para a gente aluno nesse momento, não vem somente por uma didática diferenciada que se passe, não. Realmente era algo novo para todo mundo. Não estou dizendo aqui que a outra didática era legal ou que essa, a gente não compara empatia das pessoas. Cada professor tem sua peculiaridade. Você é diferente de mim como professora, tanto que outros professores vão ser formados e cada um vai ser... A gente está na mesma formação, tentando utilizar as mesmas instruções dos professores, mas vamos sair daqui formados diferentes professores com características bem peculiares e próprias, né? Então, eu acredito que essa tranquilidade, ela não só vem, claro, que tem a somar muito, a gente já ter trabalhado juntos, né, em outra disciplina, isso dá um quê de segurança também, porque a gente sabe seu molde de trabalho, sua maneira de trabalhar, sua interação conosco, então isso faz muita diferença. Mas também eu particularmente não posso descreditar de que era algo difícil para qualquer um outro professor anteriormente, numa situação nova para todo mundo, em decisões da instituição, tinha que se adequar a muita coisa. Então, eu acredito que o mérito de tudo isso, a gente está se tornando experiente em fazer estágio supervisionado em época de pandemia, né? Se fizer um terceiro, a gente está se tornando experiente nisso, entende? Vamos torcer para que não, por favor. Vamos torcer para que 2021, claro, não vai ser a mesma coisa que 2019, mas, né, que a gente já esteja se aproximando de uma nova realidade, né, mais próxima daquilo que a gente conhece, tá? Tinha várias pessoas com a mão levantada, tem 3 pessoas aqui. Professora, faz tempo que eu estou com a mão levantada. Então, vamos lá. Veja, eu vou falar com a senhora. Só um minuto. Boa noite, primeiramente, né? Boa. Eu queria, professora, porque eu estava com problema familiar, eu queria, assim, para um comecinho, que a senhora recapitulasse rapidinho, porque eu só entrei como o Gustavo estava falando, eu não sei o que
também não estava mostrando para mim entrar. E Grace e Ingrid que me chamou. Aí eu perdi muita coisa, eu acho. Uma boa Não, a parte gente do está caminho. conversando sobre. Eu comecei hoje falando para vocês sobre o prazo para vocês colocarem na carta de aceite, que é do 1/10 a 30/11. Então, é o período que vocês vão estar realizando o estágio e a elaboração e entrega do relatório, tá? Vocês vão precisar de 15 horas, né, prática. Mas como é essa prática? Essa prática, né, ela pode ser apenas de observação de aula. Então, você vai, né, na escola, você vai estabelecer esse contato, vai ver quem é o professor, a professora que você vai fazer esse acompanhamento, lembrando que é no Fundamental 1, ou seja, do 1º ao 5º ano, certo? E aí você vai ver como é que aquela escola, aquela professora, digamos, do 3º ano, como é que ela está realizando as atividades dela de aula remota, se as aulas ela está fazendo ao vivo, né, online, assim como a gente, ou é via WhatsApp, mandando atividades, mandando áudios, enfim. E aí você vai tentar, né, entrar em contato com essa escola e essa professora e observar, né, como é que tem funcionado as aulas dela. Então, essa observação ela tem que ter uma duração de 15 horas, tá? E aí isso é muito ajustável, era isso que a gente estava falando, certo? Porque a gente tem aqui colegas que são professoras, já são regentes de turma. Então, no caso dessas professoras, elas vão ficar regendo as aulas. Então, o estágio dela vai ser a regência. Mas você não é obrigada a fazer regência, você só pode ficar como observadora da aula de alguma professora da escola que você, né, escolher para fazer seu estágio, tá bom? E aí o relatório, ele vai contemplar desde da observação, desde da estrutura da escola, aquilo que vocês já estão acostumados, né, aquela parte inicial, falando da escola, e aí vai vir um pouco sobre as discussões teóricas que nós tivemos ao longo dessas primeiras aulas e a sua percepção e observação de aula. Mas tudo isso tem numa apresentação, num PowerPoint que eu fiz. Se você não teve acesso ainda a essa aula, eu peço a Gleice, que eu sei que ela é extremamente solícita, que ela disponibilize para você esse PowerPointzinho que tem todas essas informações. Mas eu vou estar na escola que ela. Ótimo, então ela te dá esse direcionamento. Perfeito. Perfeito. Só que eu queria saber o que tinha começado, porque eu estava perdida. Foi isso. Obrigada. Tá? Gleice, tu levantou a mão. Foi, professora, porque a colega Joelma, ela está sem o microfone. Aí ela mandou lhe fazer uma pergunta. Que ela disse que a professora do estágio da escola que ela vai fazer já mandou para ela o conteúdo. O conteúdo que ela gostaria. Hã? Eu vi aqui, eu ia responder a pergunta dela, eu vi aqui no chat. Tá? Sem problema nenhum. Agora eu só vou querer, né, que você faça esse plano de aula, viu, João, e os demais, de acordo com esse modelo que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Então, assim, esse modelo é o modelo do plano de aula que vocês vão me entregar agora na primeira unidade e também é o modelo de plano de aula que vocês vão utilizar caso vocês forem reger a aula. Quem não for reger a aula não vai precisar entregar os planos de aula de observação, porque não tem. Só o plano de aula da primeira unidade. Mas quem for reger a aula, tá? Precisa me entregar também os planos de aula das regências, tá certo, gente? Ficou claro isso? Então, no meu caso, agora na primeira unidade, eu tenho que mandar para a senhora todos os planos. Não. Na primeira unidade eu só pedi um plano. Certo, querida? Então, vamos reforçar isso. Para a primeira unidade de vocês, eu só pedi um plano de aula. Que o diferencial que eu pedi foi que ele contemplasse uma atividade que pudesse ser feita tanto presencialmente quanto remotamente. Tá bom? Certo. Aí, quem vai reger durante o estágio, aí essas pessoas que forem reger, aí é que elas precisam me entregar os planos de aula na hora do relatório. Me entregar os planos de aula, certo? Das regências. Ficou claro, Gleice? Ficou. Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida nesse momento? Porque aí eu vou compartilhar com vocês o modelo de plano de aula que eu achei bem interessante. Alguém tem mais alguma questão, gente?
Boa noite, professora. É a Amanda. Oi, Amanda, boa. Pronto. Aí, no caso, quem não for dar essa regência, no caso, aí a senhora só vai querer um planejamento e as observações. É isso? Isso. Lembrando que as observações elas vão contar para o relatório final, para o relatório de estágio. Agora, para a nossa primeira unidade, certo? Vocês vão me entregar um plano de aula. No caso, quem não for reger, vai ser um plano de aula, digamos assim, fictício, né? Vocês vão pensar como seria uma aula, tá? Agora tem que ser algo bem elaborado mesmo, porque vai valer 4 pontos, tá? Professora, e quem for reger esse plano de aula, o plano de aula pode servir tanto para, vamos dizer que a gente vai reger apenas uma única aula, certo? Aí esse plano de aula vai ser entregue na primeira unidade e ele vai ser posto em prática na outra unidade na regência. Tranquilo, né? Pode, tranquilamente, pode. Perfeito, obrigado. Vamos fazer a política do menor esforço possível. Certo. do reaproveitamento. Reciclagem. Nós estamos nos R's, nos 5 R's, né? Então vamos embora. Vejam só, tem um modelo, né, de plano de aula que é o modelo da instituição, tá? Que ele é interessante, mas ele também precisa ser um pouquinho atualizado, porque a gente está falando hoje de uma situação, né, em que a gente agora tem um documento que precisa ser abordado na hora que eu vou elaborar o meu plano de aula. Que documento é esse? A que documento eu estou me referindo? A BNCC, tá, gente? Então, agora a BNCC ela tem que fazer parte dos planos de aula, do nosso planejamento, enfim, de tudo que diz respeito à nossa prática docente, tá? Em sala de aula. Então, eu fiz, né, eu peguei um relatório de estágio de um aluno de história, que eu achei muito bom, né, foi a professora Dayana que me repassou, e aí peguei o que tinha de melhor nesse, e aí a Gleice, como ela já tem essa prática, né, ela me mandou um plano de aula dela também, né, para eu ver se estava ok. E o plano dela de aula também está muito bom. Então, eu juntei o melhor dos dois e fiz um modelo de plano de aula que eu acho que dá para abranger aquilo, né, que hoje é pedido, tá? Que hoje é pedido dentro de acordo com a BNCC. Inclusive, fazendo essas pesquisas para a aula de vocês, eu encontrei um material arretado. Eu vou passar ele aqui um pouquinho, mas como ele é um pouco extenso, eu disponibilizo ele para vocês. É PDF. Eu me cadastrei lá no site, baixei e disponibilizo para vocês, que é justamente o material ensinando, né, como fazer o plano de aula atendendo às necessidades, né, as atuais necessidades que é a BNCC. Porque vocês sabem, a partir de 2020, né, estava lá, né, nos documentos anteriores, é obrigatório a referência, o uso, né, a aplicação da base. Então, nós estamos no ano de aplicação da base. Infelizmente, coincidiu, né, com o ano da pandemia. Ninguém previu isso, tá? Mas, daqui para frente, tudo que a gente for fazer no que diz respeito a planejamento, a projeto político-pedagógico da instituição, enfim, tem que estar contemplando a BNCC. Certo, gente? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? E aí, eu construí esse modelo, eu acredito, né, que ele vai ficar, esse aqui, que ele vai ficar a contento. Eu só gostaria que vocês confirmassem se está aparecendo para vocês. Vocês estão conseguindo ver o meu Word? Sim, professora, estava mostrando. Sim, pronto. Então, vamos lá. Eu fiz aqui esse cabeçalho, né, peguei, na verdade, o cabeçalho, tá? E aqui vai estar a informação. Como esse material ele vai ser para nota, então ele tem que estar todo identificado. Então, aqui, ó, mudei, ele estava antes com o Nabucco, eu mudei também. Aí tá aqui o nome da instituição, a unidade, aí o curso, né? No caso de vocês, pedagogia. Qual a disciplina, né? Que vocês estão fazendo? Estágio supervisionado 2. Quem é a professora? Sou eu, tá?
e o período letivo, ok? E aqui embaixo é que começa... Professora, é só depois disponibilizar ele para a gente, né? Claro, com certeza. Eu queria primeiro apresentá-lo para depois disponibilizar. Eu posso mandar tanto para você quanto deixar aqui no Teams, tá? Fazer as duas coisas. Aí aqui vocês vão colocar a instituição. Que instituição é essa? A escola na qual vocês irão fazer o estágio. Seja por observação, seja por regência ou seja por ambos, tá? Qual é a instituição? Qual é o componente curricular, né? Porque outrora a gente falava muito de disciplina, matéria, mas agora com a BNCC isso mudou, tá? É componente curricular. Então, vocês vão colocar qual componente curricular, certo? É o que vocês irão abordar naquela aula. E aí, o belíssimo nome de vocês. Quem é o docente que vai estar aplicando a aula? São vocês. E aqui vem o nome de vocês. E a turma. Qual é a turma? É um segundo ano? É um primeiro? É um quinto? Identifica aqui qual é a turma. Ok? Então, essa é o campo onde vocês vão se identificar e identificar a escola onde vocês vão estar realizando a atividade. E aí vem o plano de aula e o título, e aqui já foi o que eu peguei da Gleice, tá, gente? O título, né, daquela aula, né, que é os animais e suas características. No teu, Gleice, foi isso que eu falei, faltavam umas coisinhas. Tu não definiu qual era o ano, né, qual era a turma. Eu vi na bibliografia que você cita um livro do terceiro ano, é isso, não é mesmo? Professora. Pronto, foi aquilo que eu falei. Precisava só umas coisinhas para ajustar. E no teu caso, aí a turma você coloca aqui que é uma turma do terceiro ano, tá? Tá certo. E aí, quais os conteúdos que você pretende trabalhar na sua aula? Então, você coloca aqui os conteúdos que você pretende trabalhar na sua aula. Quais os objetivos da sua aula? Então, qual o objetivo geral, né? Qual é o principal objetivo que você quer atingir naquela aula, certo? E quais os objetivos específicos? O que são os objetivos específicos? São as etapas, né? São as partes da aula, ou seja, aquilo que vai te ajudar a atingir o objetivo geral. Nesse caso aqui da Gleice, ela colocou, né, que o geral dela é reconhecer, através da observação de imagens, as diferentes características apresentadas pelos animais, organizando-os em diferentes grupos. Isso é o grande mote. Quando se chegar ao fim da aula e as crianças conseguirem fazer isso, ela foi bem sucedida, tá? Aí os específicos, identificar as diferentes características dos animais, classificar diferentes grupos de animais, identificar as características no meio em que vive. Esses 3 específicos, né, eles são as etapas para atingir esse geral aqui, ok? Seguindo. Aí aqui é que já começa um diferencial, tá, gente? Aqui vem dizendo quais as habilidades ou competências, enfim, que essa aula vai desenvolver. E aqui é onde entra especificamente aquele código alfanumérico, que é o código das habilidades de acordo com a base, tá? Aqui, no caso da Gleice, vocês já estudaram sobre a BNCC, né, gente? Sobre como é que está funcionando, o que são essas habilidades. Vocês já estudaram sobre isso, não foi? Sim, professor. Né? Sim. Que aqui está dizendo o seguinte, né? Que é educação fundamental, ou ensino fundamental, 03, que é a turma, né? Que é o ano, o terceiro ano. CI é ciências. E 06 é o número da habilidade de ciências do terceiro ano, tá? Então, a ideia é que futuramente, gente, a gente não precise escrever isso aqui, ó. A gente não precisa escrever, basta colocar a habilidade. A ideia é essa, que isso venha, né, a facilitar, mas professor, eu tenho que decorar tudo? Não, basta você ter, né, a BNCC acessível para você ir buscar quais são essas habilidades. Fala assim, já, inclusive tem-se livros didáticos que já tem esses códigos. Oi, diga. Professora, esse é o objetivo. Oi? Esse é o objetivo, né?
A gente aprendeu sobre BNCC, entendeu que eles querem criar uma base nacional curricular comum, algo padrão. Isso, exatamente. Então, ó, Padronizar aqui características pronto, ela quer, né, o que é que ela quer que os alunos, o que ela quer que os alunos façam, que é o objetivo geral, e aqui é que habilidade ele vai desenvolver com essa aula, tá? Que é justamente nesse caso específico, comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns, presença de penas, enfim, né? Que ela quer trabalhar com os animais, as características dos animais. Isso não foi Gleice que escreveu, isso aqui é a BNCC, tá? Professora, Beleza? Oi. Isso foi esses códigos, a mesma coisa feito os códigos, que é os códigos, os termos técnicos médicos, né, que é código, que eles escrevem assim. Agora, né, a tendência é que a gente, né, utilize esses códigos sempre nos nossos planejamentos e, consequentemente, nas cadernetas. Como é o livro que você faz o registro de aula? Como é o nome daquilo que fugiu agora? Oi? Diário de classe? Diário, isso. Que você vai registrar, certo? Né? Qual foi a aula e qual foi a habilidade que você trabalhou naquela aula. Tá? Isso vai. A ideia é que isso se torne uma prática recorrente, né, de nós professores. Tá? Vai ter que ter uma tabelinha, viu, para a gente lembrar. Mas não precisa decorar, é só pronto, ciência. Se você vai lá na base, no ensino fundamental, ciências, qual é o ano? Aí tem lá todas. Aí você vê, naquela tua aula tu vai trabalhar qual? Aí tu anota qual é a habilidade, qual é essa... Não estou entendendo. Código, viu? Ô, professora. Gente, tem aplicativo, rapidinho, tem aplicativo de celular, que não é tão pesado assim, que é o aplicativo da BNCC. Eu tenho ele aqui no meu celular. Cadê-lo? Cadê? Eu tenho da LDB e tenho da BNCC. Cadê o Google Meet? Bom, ele está por aqui em algum lugar, certo? Vocês podem baixar e aí fica bem mais fácil para vocês, na hora mesmo no celular, encontrar esses códigos. Diga, Gleice. Os livros didáticos, eles já vieram atualizados já com a BNCC. Já vem com as habilidades, não é isso? Sim, sim. Olha aí, gente. É isso que eu falei. Aí, a tendência lá, as é a gente competências gerais da disciplina, e aí vem se tiver alguma competência específica, e vem também a questão das habilidades. Perfeito. Que são essas aí. Ou seja, a gente vai girar em torno agora da BNCC. Então, vocês vão colocar nos planos de aula de vocês, certo? Qual é a habilidade ou as habilidades, se tiver mais de uma, que vocês acham que vão ser trabalhadas naquela aula que vocês estão planejando realizar, certo? Aí vem a metodologia, que é justamente o passo a passo do que você vai fazer. E aqui eu achei legal e eu pedi a liberdade à Gleice de tanto mostrar o dela, quanto de socializar com vocês, porque ela fez aquilo que eu pedi para o plano de aula da primeira unidade. Eu pedi que vocês pensassem uma atividade que tanto pudesse ser feita presencialmente, aí ela botou aqui todo o passo a passo dela, e depois ela colocou, cadê? Aqui, ó, sugestão para o ensino remoto, né? Como trabalhar o mesmo conteúdo, a mesma abordagem, só que agora na perspectiva do ensino remoto, tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês fizessem nos planos de aula de vocês, para me entregar no dia da nossa primeira avaliação, porque ele vai valer, né, uma parte importante da nota de vocês, certo? Então, na metodologia, vocês vão, né, discorrer sobre as etapas. Uma dica que eu acho interessante de vocês colocarem no plano de vocês é colocar no infinitivo os verbos, como ela fez, tá? Aqui, ó. Apresentar o título, projetar a imagem, organizar a turma, tá? E não projetarei, organizarei, né? Não, deixa no infinitivo aqui do verbo,
né? Apresentar, projetar, informar, organizar, enfileirar, enfim, os verbos colocados sempre no infinitivo, tá? Fica mais legal. Isso também serve de dica para vocês já pensarem lá no TCC, que os verbos no TCC, no projeto e posteriormente no TCC, tá? Aí vem aqui a questão, como eu falei para ela, que ela disse, né? A questão do ensino remoto que ela fez, tá? Os recursos didáticos que será necessário, ok? E a avaliação, tá, gente? É importantíssimo na avaliação. Ah, professora, mas vai ser uma aula só. Tá, beleza, mas é uma aula só. Só que como a gente está falando no processo, né, pensando no processo formativo de avaliação formativa, né, é aquela noção de avaliação continuada. Tá? Então, que a avaliação ela é um processo. Ela é um caminho, ela não é um fim, tá? Então, é fundamental que vocês tenham a clareza de como vocês vão avaliar, mesmo que seja apenas em observação, mas qual que vocês vão exercer, né, enquanto avaliação. E, por último, as referências só um minuto. As referências que vocês usaram, né, para pensar esse plano de aula. No caso, ela botou aqui, foi justamente um site, é um vídeo no YouTube, e aqui o livro didático, né? Que esse aqui é a coleção do livro didático, provavelmente que é o que tu usa, né, Gleice, na tua escola, né? Sim. Eu esqueci, professora, de colocar a BNCC aí também na referência. Isso, sim, né, o documento, perfeito. Pode botar, ok? Quem tinha pedido a fala? Professor, eu, Amanda. Me tira uma dúvida. Nessa questão da metodologia, os procedimentos que a gente vai, né, decorrer da aula. Aí, no caso, eu não poderia colocar assim, por exemplo, no primeiro momento, roda de conversa, ou recepção das crianças, não, teria que colocar dessa maneira que a senhora falou, apresentação, algo assim, desse tipo. No caso, se eu colocasse assim, primeiro momento... no primeiro momento, realizar uma roda de conversa. Aí você descreve o que você vai fazer na roda de conversa. E segundo momento, fazer tal coisa, certo? Entendi, pode sim. Tá, obrigada. Uma coisa que eu acabei de me lembrar que eu não botei nesse modelo é a duração. Então, agora percebi e já corrigi, certo? Que duração é essa? Se vai ser uma aula de 50 minutos, se serão 2 aulas, né? De 1 hora e 40 minutos, enfim, tá certo? Vocês têm que pensar nessa duração, tá bom? Que eu não tinha colocado. Bom, gente, esse é o modelinho. Professora, que eu vou querer que vocês professora, usem. Diga, professora? Gustavo. Diga. Se tiver, se esse planejamento de aula tiver uma sequência didática, aí a gente pode colocar na duração final lá, assim, no caso, 2 aulas. Pelo que eu estou vendo aí, a exemplo desse aí, em uma única aula não daria para atingir todos esses objetivos gerais e tantos específicos, né? Assim, estou falando no exemplo desse que você colocou aí. Aí a gente, como descreveria isso? Dizendo que teria uma sequência. Um segundo uma momento. Sequência pedagógica. Isso, exatamente. Aqui se trata só de um plano de aula, tá? É um dia ou um momento específico. Mas a gente sabe que a educação não é assim, né? Você antes já deve ter feito um preparo anterior para nesse dia, né? Fazer essa atividade, por exemplo. Então, aqui, na metodologia, você poderia, por exemplo, dizer que inicialmente vai resgatar, né, as atividades que foram feitas na aula anterior, que preparou para essa atividade, por exemplo. Entendeu? E aí dessa ideia, como você bem falou aí, de sequência, tá? E também pode dizer que na próxima aula será realizado tal e tal outras atividades para complementar essa, ok? Ficou claro? Ficou sim, professor. Ótimo. Gente, entendido aqui o plano de aula? Sim. Aí
Aqui? Lembro. Ótimo. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa reunião. Parar aqui o compartilhamento. Pronto, voltamos para cá, certo? Então, gente, vocês vão me entregar esse plano de aula. Vocês lembram qual foi a data que eu passei para vocês? Foi na primeira semana de outubro. Deixa eu ver aqui meu calendário. Ô, professora, a semana de avaliação é do dia 5 ao dia 9. Pronto, então, primeira semana de outubro é justamente o nosso dia, o dia 8. Então, é daqui, isso, vocês ainda têm aí, né, 3 semanas para preparar bem direitinho esse plano de aula, tá certo? E aí, eu vou continuar falando um pouquinho sobre isso hoje, mas aí nas nossas próximas 2 aulas, a gente vai estar tendo uma discussão sobre avaliação e uma discussão, né, sobre, novamente, um pouquinho mais sobre didática, tá certo? Que são as nossas próximas discussões teóricas, mas eu quis adiantar logo essa aula sobre plano de aula, porque para vocês terem tempo, né, de construir e de fazer o documento com mais tranquilidade, tá? Lembrando que vocês vão me entregar um plano de aula, mesmo que vocês estejam trabalhando em grupo, mas os membros do grupo, cada um vai ter que me entregar um plano de aula, certo? Ok. Ficou claro, é individual o plano de aula. Do mesmo jeito que a parte, né, de observação ou de regência também vai ser individual no relatório. O que pode ser coletivo é aquela parte inicial de projeto político-pedagógico, caracterização da escola. Caracterização. Isso é coletivo. Isso é coletivo, tá? Mas a observação, a regência é individual. Plano de aula da primeira unidade também individual, que eu quero ver vocês, tá? E aí, como a gente não está tendo as aulas presenciais, vocês vão me enviar o plano de aula no dia marcado para a nossa avaliação, que é dia 8 de outubro. Então, vocês vão me enviar para aquele e-mail, tá? Que eu passei aqui para vocês. Todo mundo tem um e-mail ainda, já tem o e-mail anotado? Sim. Depois eu vou atualizar, professora, e mandar no grupo. Faça isso, querida, que realmente de cabeça eu não lembro dele. Mas eu acho que é estágio Nassau 2020, uma coisa assim, certo? Que é o e-mail que eu criei. Me corrija se eu estiver equivocado, mas além dessas observações da aula, professora, está escutando? Além dessa observação da regência de aula, da participação da escola, a senhora vai querer observações de suas aulas remotas aqui também, não é? Isso, uma pequena síntese do que a gente discutiu, a parte teórica da nossa disciplina, tá? A gente teve 3 discussões teóricas desde que começamos, tá? As 3 primeiras aulas, a gente teve um texto base que a gente discutiu, e a gente ainda vai ter mais 2, que é o da semana que vem e a outra, tá bom? Professor, é uma observação para as 5 aulas ou é uma observação para cada... Na verdade, não é uma observação. Vocês não estão observando a minha aula. É uma síntese mesmo do que a gente discutiu, certo? Na primeira aula foi abordado o texto X. Você põe lá, né, a identificação do texto. Fazer isso num corpo só, nessa... Isso. Você pode fazer num corpo só de um modo geral. Pode sim. Ótimo. Que é isso que eu quero que vocês né, também tragam, porque a gente viu, acho que foi nosso segundo texto, que traz a importância da prática e da teoria, entendeu? Que não adianta um andar sem o outro. Então, por isso que eu pedi para vocês trazerem uma síntese do que a gente foi discutindo nas nossas aulas teóricas, certo? E aí depois do dia da entrega das nossas do plano de aula, a gente vai ter mais uma aula que eu vou dar a devolutiva dos planos de aula, e após isso, certo? Vocês vão, né, tá ministrando aula ou tá observando aula e começar a construção do relatório.
Aí eu vou estar aqui presente para tirar dúvidas sobre o relatório, tá? Não vão ser aulas assim com conteúdo, com texto, não. Eu vou estar online para quem tiver dúvidas para tirar sobre a confecção ou observação das aulas dos relatórios, tá certo? Então, gente, tá claro quais são os nossos próximos passos. A gente vai ter, para avaliação da primeira unidade, esse plano de aula, um por cada pessoa, beleza? Vai valer, eu acho que eu botei que ele valeria 6, a nota, e os outros 4 vai vir do relatório. Se eu não me engano, foi isso que eu conversei com vocês, e que agora eu não estou recordada. Eu tenho anotado aqui naquela apresentação. Mas aí, foi isso, não foi? Foi ao contrário, né, professora? Ao contrário. Foi 4, 6. Valeria 4 e o restante faria a nota proporcional na entrega do relatório. Perfeito. Mas se quiser deixar assim, pode deixar. Esse 6 foi agradável. Foi interessante ser 6, agora na primeira unidade valer 6 e vir 4 no relatório. Isso, então, eu acho. Bem melhor. A professora flexível é assim mesmo. Né? a gente se ajusta. Então, beleza. O plano de aula vai valer 6, tá? E esses 4 pontos que vão estar faltando vai ser justamente como eu falei, proporcional. Então, se a pessoa tirou 10 no relatório, ela vai vir com os 4 pontos todos para a primeira unidade também. Se ela tirou 9, 9,5, aí vem com 3,5 para o... E assim sucessivamente, tá, gente? Nessa proporção, ok? Tá bom? Ok, professor, ótimo. Ficou muito ótimo agora. Massa. Ó, eu vou mostrar para vocês esse material que eu encontrei, tá? Que é o material de uma editora. Cadê o meu PDF? Para compartilhar com vocês. Que é justamente... Deixa eu ver se eu acho ele. Ele não tá aparecendo. Cadê? Agora ele aqui. Pronto, apareceu. Tá? Estão vendo aí? Apareceu para vocês meu PDF? Sim, senhora. Pronto. Aí, justamente, pesquisando, né, sobre como fazer esse plano de aula para vocês, de acordo com a BNCC, eu encontrei esse material, assim, que eu achei ele fantástico, tá? São 9 páginas, né? E aí ele vem falando, né? Descubra como desenvolver o plano de aula, é da editora, deixa eu só confirmar aqui em cima, para dar crédito para quem fez, né? É da Imagine, que é uma produtora de materiais educativos, certo? Peguei no site deles, tá? Então, descubra como desenvolver um plano de aula de acordo com a base. Então, vem falando um pouquinho do que foi a base, aquilo que a gente já sabe, né? O objetivo, né? Para que serve a base? O objetivo de se constituir um currículo comum é fazer com que todos os alunos, sejam de escolas públicas ou privadas, tenham acesso aos mesmos conteúdos. Aquilo que a gente já sabe, tá? Da motivação da criação do documento, que é a base, tá? E aí vem uma pergunta que é para fazer para vocês. Por que fazer um plano de aula? Por que essa necessidade, né, que é cobrada nossa de construirmos planos de aula, né? E aí vem a questão, né? Sabendo que é na prática um plano de aula, é comum se perguntar qual a sua importância. É de conhecimento geral, né, que aquele que se propõe a viver da educação, sendo professor, não pode se dar o luxo de ter poucas turmas. E aí é a grande questão, né? Professor de pedagogo, ele ainda tem uma turma manhã, uma turma tarde. Mas, por exemplo, no meu caso, quando eu dava aulas em escola de educação básica, né, eu tinha 14, 15, 17 turmas ao mesmo tempo. Tá? Então, era literalmente uma loucura, e de disciplinas diversas, né? Sendo assim, uma das grandes vantagens de se fazer um plano de aula é justamente você otimizar o tempo, tá? Você, além de otimizar o tempo, você organizar o seu trabalho. Cadê? Desceu demais. Organizar o seu trabalho. Aqui, ó.
No momento que o desenvolvimento... Cadê? Aqui, pronto. Preparando todo o conteúdo pode demandar um tempo em sua confecção. No entanto, adiantará sua vida no futuro, uma vez que cada matéria poderá exigir de você várias aulas e não será necessário pensar o que vai ser passado em cada uma delas, já que o planejamento já está pronto. Então, quem está em sala de aula já, como as meninas que falaram aí, né? Sandra, Gleice já vem falando sobre isso. Depende muito da escola. Tem escola que pede planejamento anual, tem escola que pede planejamento semestral, tem escola que pede bimestral, mensal, enfim, tá? Isso vai variar muito de acordo com a escola onde vocês forem atuar, certo? Mas o legal de você fazer o plano de aula é você já ter tudo pensadinho, tudo organizadozinho. Então, você vai chegar, amanhã eu vou dar aula, né, de português para a minha turma do 2º ano. O que é que eu planejei? Eu vejo lá meu plano de aula e sei o que é que eu vou fazer na minha aula, tá? E isso torna, certo? Isso torna o trabalho mais fácil para a gente, tá, gente? Menos difícil, porque o trabalho de professor não é fácil. O trabalho de professor é um desafio. Sintetizando, o plano de aula é uma ótima estratégia para que você não se perca, claro, durante as aulas, que organize e otimize seu tempo e mantenha seus alunos motivados e participativos. Por isso que é legal a gente pensar planos de aula diferenciados, né? Fugindo um pouquinho daquilo que a gente do que a gente chama de educação tradicional, de uma didática mais tradicional, tentando dinamizar. É por isso também que eu falei para vocês da importância de se pensar, né, no plano de aula de vocês, trazendo algum tipo de metodologia ativa, tá? Que são justamente essas novas tendências, essas novas abordagens que a gente está vindo, né, para a educação. E aí, como fazer um plano de aula de acordo com a base? Agora que você sabe o que é e para que serve, vamos ajudar você a fazer um plano de aula de acordo com ela, né? Confira os passos para realizar. Primeira coisa, conhecer bem as diretrizes da BNCC para a educação básica. Então, a gente sabe, né, que a BNCC da educação básica vai desde a educação infantil, né, até o ensino fundamental e médio. Embora para o ensino médio ainda esteja alguns embates acontecendo. E aí, para eles, existem o que a gente já falou aqui das competências específicas. Então, a gente tem que, na educação infantil, as crianças têm os chamados direitos de aprendizagem, os DEAs, né? E os campos de experiência. Isso vocês devem ter visto, devem ter usado, enfim, no ano passado, no semestre passado, quando vocês fizeram estágio supervisionado 1. Então, educação infantil. A gente tem aqui esses direitos de aprendizagem, que é o de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, tá? Esses são os direitos de aprendizagem. E levando em consideração os direitos de aprendizagem, estabeleceram-se os campos de experiência. Olha aí. Então, não se tem, por exemplo, matérias, disciplinas, componentes curriculares na educação infantil, mas de acordo com a BNCC. O que a gente tem são os campos de experiência. Então, a gente tem o eu, o outro e o nós, né? E aqui você pode trabalhar conteúdos de matemática, conteúdos de história, conteúdo de ciência, claro, dentro da perspectiva de educação infantil. Corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, né? Que é justamente trabalhar com escrita, com som, um pouquinho de matemática. Escuta, fala, pensamentos e imaginação, também entra um pouco de letramento já aqui, de leitura. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Também entra aqui noções de matemática, né? Noções de ciências, enfim. Então, não tem mais aquelas, né, os componentes curriculares, como tem no fundamental, as antigas disciplinas, tá? E aqui a gente tem os objetivos de aprendizagem, a gente tem as faixas etárias, né, das crianças. Então, a gente tem as crianças, né, que eles consideram bebês, né, que é de 0
a 1 ano e 6 meses, tem as crianças bem pequenas, que é essas aqui que vão de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, que vão de 4 anos a 5 anos e 11 meses, tá? Que é justamente o que a gente chama aqui de educação infantil, é isso aqui, tá? Isso aqui, tudo isso é educação infantil, mas isso aqui, né, é o que a gente costuma falar dos grupos. Isso aqui a gente trabalha em creche, tá? Isso aqui a gente trabalha nas escolas, tá? Isso aqui é nas creches. Alguém quer falar alguma coisa? Quero, professora. Eu escrevi, mas eu vou ler o que eu escrevi. Não, escreva, porque aqui eu não vejo o chat. Quando eu estou projetando isso, eu não consigo ver o chat. Os PCNs, eles entraram em total desuso para as diretrizes que vão regular os planos de aula ou já é oficial, né? Para uso exclusivo. Agora é só BNCC. Só BNCC. PCNs tiveram seu momento, aí agora é a base. Beleza? Certo. Joia. Aí, seguindo, né? Aí a gente chega, né? Aqui ele trouxe um exemplo, né? De como tem aqui um código, né? Que é o que a gente chama, Educação Infantil 01, tá? Que é aquela turminha lá das crianças bem pequenas, né? TS, que é justamente traços-sons, que é justamente esse campo de experiência, e qual é a competência, tá? Então, até para educação infantil tem aqui o código da habilidade específica para essa turminha, tá? E aí chega para a gente o ensino fundamental, que é o foco nosso agora no estágio 2. E aí a gente já está falando agora das áreas do conhecimento, tá? Que é justamente linguagens. Então, de linguagens, você tem língua portuguesa, arte e educação física. Então, se a gente for, né, pensar no plano de aula, onde tem lá, né, o componente curricular é a área do conhecimento. Então, linguagens, língua portuguesa, linguagens, arte. Aí você coloca isso lá para identificar a tua aula, tá? O teu componente curricular ou área do conhecimento. Aí matemática mesmo. Ciências da natureza, ciências. Ciências humanas, pode ser geografia ou história. E ensino religioso, é ensino religioso mesmo. Ok? São essas as áreas de conhecimento do ensino fundamental. E aí ele é dividido em 2, como vocês bem sabem. Anos iniciais e anos finais. E para cada um deles há unidades temáticas, né? Objetos de conhecimento e habilidades diferentes para cada disciplina específica. E aí vem aqui alguns exemplos, tá? O foco de vocês é o ensino fundamental 1, também conhecido como anos iniciais, certo? Essa nomenclatura varia. Alguém quer falar alguma coisa? Não, diga. Então, aqui tem um exemplo de uma habilidade, ó, do quadro. É esse tipo de quadro, gente, que vocês encontram no documento da base, certo? Ó, a unidade temática é vida e evolução. Os objetos de conhecimento, corpo humano, respeito e diversidade. E que habilidades eu vou trabalhar dentro dessa unidade temática? Então, vem aqui a habilidade, né? Ensino fundamental, 1º ano, ciências e habilidade a 02. O que é que ela diz? Está aqui dizendo o que é que essa habilidade, né, o que é que eu quero que meu aluno desenvolva. Aí 03, 04, tá? Então, essas atividades, essas tabelas, é o que vocês vão encontrar, tá? Dentro da base. Então, se vocês baixam esse aplicativo no celular de vocês, fica bem mais fácil, porque vocês fazem filtro, vocês vão direto lá. Ensino fundamental, aí vocês vão, né, justamente para o segmento, 2º ano, aí já vai aumentando esse filtro, até chegar, certo, no que vocês querem, tá? Facilita muito a vida
Aqui é falando um pouquinho, né, do ensino médio. E Professora, o segundo passo... Oi, diga. A senhora vai disponibilizar esse material para a gente? Sim, sem dúvida. Com o plano de aula também, né? Isso, eu baixei ele com esse intuito, tá? Baixei ele com esse intuito mesmo. Obrigado. Viu? E aí vem, ó, o segundo passo. Escolha o conteúdo da aula. Aí você vai escolher o conteúdo da aula, tá? Aí, ó. É interessante apontar que o conteúdo deverá trabalhar claramente um dos campos de atuação, que podem ser campo da vida pessoal, campo de atuação da vida pública, campo das práticas de estudo e pesquisa. O que você quer desenvolver com o seu aluno, tá? E aí, para cada um desses campos, existem diversas habilidades e competências a serem trabalhadas, tá? Você deve, portanto, escolher em qual desses campos o gênero textual se encaixa, as habilidades que serão desenvolvidas e as competências que serão abrangidas. Então, isso aí você vai fazer quando você for abordar, né, o conteúdo e, posteriormente, a metodologia do plano de aula de vocês, tá? Aí, data, duração, área de conhecimento, aqueles campos, né? Aí, aqui, habilidades, métodos, certo? Aquilo que tem lá no plano de aula que eu mandei para vocês. Recursos, avaliação, falando qual a importância da avaliação, tá? E aqui tem um link para uma outra matéria, também falando sobre a BNCC. No caso, falando aqui de um planejamento anual, algo bem mais amplo, tá? Eu achei esse material bem legal. E esse site aqui, que é o site desse material, né, ele está aqui, ó, no final do documento. Aí vocês podem entrar lá e ver muitas outras coisas. Eu baixei esse material gratuitamente, tá? Aí vocês podem dar uma olhada lá nesse site, que eu acho que eles têm bastante coisa para ajudar vocês também no trabalho de vocês, tanto agora em estágio, quanto futuramente quando vocês estiverem, né, na prática mesmo, em sala de aula. Professora, okay? o estágio, esse estágio 2 é o foco no ensino fundamental nos anos iniciais. O estágio 3, eu sei que um dos estágios, ou 3 ou 4, um deles é para gestão escolar, né? A gente vai aprender É o 3. É o 3. E o 4 é o quê? O 4 é em instituição não educacional. Ah, tipo... Pedagogia empresarial, Gustavo. Isso, hospitalar, essas coisas. Isso, exatamente. E aí pensem que esse pessoal está sofrendo agora, viu? Esse pessoal que está justamente... É a turma do 8º período, né? Eles estão fazendo esse estágio 4 e, assim, tá bem tenso. Se pra gente tá um pouco, né, confuso, e olha que as escolas de algum jeito estão funcionando, mas para esse pessoal, as instituições deles não estão funcionando. É muito pior mesmo. Pedagogia hospitalar. Que hospital vai receber? E nem, quem é que quer ir, né? Só se alguém se arriscar a pegar um Covid, né? Aí... Pois é. E não tem como você fazer observação. Você vai observar o quê? Remotamente. Não tem. Então, tá bem tenso para o pessoal do 8º período, né? Mas a professora Daiana teve uma ideia muito massa. Ela vai, inclusive, repassar para a turma dela hoje, que é o dia da aula dela também com a turma do 8º período. E envolve também a gente. Então, a ideia da professora Daiana vai fazer com que os alunos, né, do estágio 4, eles preparem alguma coisa para mostrar para a gente, para nós do 6º, para o pessoal do 4º e para o pessoal do 2º período. Então, seria algo aplicado, de alguma forma, dentro da própria instituição. Ela até me perguntou se eu poderia ajudar de alguma forma. Eu falei, claro, sem dúvida, pode contar com a turma se o pessoal quiser aplicar alguma coisa com a gente. Aí vai ser lá na semana de oficinas, mas ainda ela vai ver se isso vai ser aceito pela turma e, claro, pela própria instituição, né? Se vai aceitar essa sugestão de atividade alternativa, né? Porque, volto a dizer, a gente está numa situação adversa, tá? Então, imagine, se está ruim para a gente, tem gente que ainda está pior, viu? Podem ter certeza disso.
Pronto, foi a pergunta de Gustavo ali. Bom, gente, o que eu tinha para discutir com vocês hoje era isso, certo? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma questão que ficou, porventura? Professora, da minha parte está ok, suas aulas são sempre... Suave na nave. Ótimo, ótimo. Então, pronto. Semana que vem a gente vai discutir, eu vou até repassar para vocês o texto, né, de avaliação que eu não passei, lembrei agora. Vou repassar para vocês, para a gente discutir sobre a avaliação, tá? A importância da avaliação. Vocês pagaram essa cadeira, não pagaram? Não dá para passar. Se não... Avaliação. Sim, EAD. Pagou EAD, Vocês pagaram dó, não foi? Sim. Pronto. Aí eu vou trazer um texto que dá uma sintetizada, tá? Nas avaliações e da importância desse processo. Aí a gente discute semana que vem. E aí, na nossa última aula, antes da entrega do projeto, tem uma discussãozinha também mais sobre didática. Ok, gente? Ok, prof. Então, se não tem mais dúvidas... Professora, Oi, é rápido. Mandaram perguntar à senhora a respeito da síntese dos textos. São cinco discussões teóricas. As 3 primeiras que a gente teve e as próximas 2 que a gente vai ter. Por cada pessoa. Isso, aí a pessoa vai fazer uma síntese do que ela entendeu dessas 5 discussões que a gente teve. Porque mandaram perguntar à senhora se tinha condições de fazer uma síntese para o grupo. Eu vou pensar nisso, certo? Eu vou pensar nessa situação. Como o relatório ainda não é para agora, certo? Mas... Flexionaram demais. Tá vendo? A pessoa tá gravando a galera assim, que eu... Mandaram um zap para mim, Não, professora. Estou perguntando. A respeito da síntese, eu acho difícil. Eu acho difícil. Mas é ótimo, professora, porque todo mundo está muito cheio de coisa, muito mesmo. Peraí, é o que, Ingrid? É o que eu vi, Ingrid? Sim, eu acho difícil fazer uma síntese de forma coletiva, até porque é uma visão subjetiva, né? É individual. É difícil juntar ideias diferenciadas, porque a interpretação que eu tenho da sua aula é diferente da de Wendel, a diferente da de Gustavo. Eu, sinceramente, da minha parte, eu acho isso impossível. Cada um vai dialogando no grupo, não falando o que acha, vai colocando. Vai ser discutido, assim, porque eu já dei início. Já dei início a minha. Eu acho impossível. Assim poderia ser discutido e a gente, como grupo, levar em consideração a discussão entre si, qual que ficaria mais... Esse foi o que eu pensei, mas o que Ingrid falou não está fora de cogitação e, se por acaso for aprovado pelo professor e aceito pela turma... Isso. A síntese ela é para ser entregue junto ao relatório, ela vai fazer parte do relatório. O relatório, vocês só vão me entregar a versão preliminar dele no dia 15 de novembro, ou seja, feriado, não é um domingo, então não conta. Dia 15 de novembro, certo? O preliminar, quem quiser enviar para eu fazer uma correção prévia, e o definitivo no dia 30 de novembro. Então, essa síntese das nossas aulas agora, das aulas teóricas, elas só vão aparecer para vocês no relatório que vocês vão me entregar. Então, não é para entregar agora no dia 8. Dia 8 é apenas o plano de aula, ok? Vamos ter tempo suficiente, porque as aulas ficam gravadas e a gente pode ver quantas vezes quiser. Mesmo aqueles, por exemplo, no início eu não acompanhei suas aulas. Estou falando particularmente, eu não assisti, acho que suas 2 primeiras aulas. Tive outras demandas de trabalho no horário da aula, conflitaram. Aí eu estou assistindo aos pouquinhos as suas aulas gravadas e está dando super certo. Mesmo aqueles que têm acesso, tem como. Não, e outra, eu faço esse trabalho para vocês. Eu baixo a aula, eu salvo no YouTube e compartilho o link do YouTube. Então, mesmo quem não tem acesso ao Teams, pode, de alguma forma, assistir a aula, certo? E, claro, ler os textos, né? A discussão que eu faço é em cima do conteúdo do material que eu disponibilizo para vocês, tá bom?
Ok. Então, se não tem mais nenhuma dúvida, certo? Desejo a todos e todas uma excelente noite, um bom descanso e a gente se reencontra na semana que vem, tá certo? Obrigado. Tá certo, prof. Direitinho na proposta. É verdade. Mas até então façam cada um a sua análise, o seu fichamento, a sua percepção. Que mesmo se eu decidir acatar o coletivo, cada um vai ter que trazer a sua percepção para ver qual construiu do coletivo. Entendeu? Então, não contem, né? Tem aquele ditado, né, bem popular, não conte com o ovo no, né? Muita galinha. Eu não falei nada, foram vocês. Fui eu que falei, olha para aí, que coisa horrível. Boa noite, professora. Obrigada. Mas agora eu não falei a palavra toda, tá vendo? É para colocar mentalmente o ditado popular, tá certo? Então, gente, tchauzinho para vocês. Boa noite, bom descanso, viu? Tchau, professora. Obrigada. Como sempre, um prazer. Boa noite para todos. O Gustavo já está ali deitado, já vai dormir. Eu coloquei o cabelo para lavar hoje. Ah, tá certo. As plantas do bem careca. Boa noite. Tchau, boa noite. Ixi, eu tomei uma dipirona, tava com uma dor de cabeça, deu uma cochilada legal, viu? Por isso que tu não falasse hoje, não foi, Carlos? Só uma cochilada. Coitado, vai. Tchau, melhoras. Tchau.